Olá, meu amado ouvinte, meu querido amigo, para você que tirou mais um tempinho nesse dia para ouvir a palavra de Deus, o nosso muito obrigado. Que Deus possa te abençoar grandemente, que a sua vida possa ser enriquecida e que Deus abençoe também o seu dia e a sua família. Quero pedir para você já deixar o seu like, para você se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, e para você também acionar o sininho. Assim você vai estar ajudando a levar a palavra do Senhor a mais longe, a mais vida. A palavra que eu quero falar hoje se encontra no livro de 2 Reis, o capítulo 4, o versículo 8, 9 e o 10, e depois o versículo 16 e o versículo 17. Hoje a história é sobre a sunamita que morava em Sunem. Então diz assim: certo dia Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica, que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Disse a mulher ao seu marido: vejo que este que passa sempre por aqui é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço da casa e colocar nela uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Olha só que coisa maravilhosa, que generosidade. Ela era uma mulher rica, mas ela não era avarenta. Ela era uma mulher bondosa e ela gostava de ajudar. Então, primeiro, ela começou a ajudar Eliseu com uma refeição. Ela começou a convidar Eliseu para que Eliseu entrasse e fizesse uma refeição. E Eliseu, ele tinha um ajudante, um companheiro, que era o Geazi. Então, iam os dois, na casa dessa mulher e eles comiam. Só que no decorrer do tempo que ia passando, ela começou a observar Eliseu na conversa, na atitude. Ela começou a ver que Eliseu era um santo homem de Deus, então ela queria fazer ainda mais. Ela queria fazer ainda mais por Eliseu. Então ela foi conversar com o marido. Nós vemos aqui que ela foi conversar com o marido e ela disse: olha, eu vejo que esse homem que passa por aqui, ele é um santo homem de Deus. Vamos fazer algo mais por ele? Vamos construir um quarto para ele ali no terraço da casa? E ali nós vamos colocar uma cama, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma cadeira e vamos colocar uma lamparina. E nós vimos que ela se preocupou com tudo. Ela não simplesmente deu refeição, ela não simplesmente construiu um quarto, mas ela se preocupou em colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Com todos os cuidados que ela teve pelo profeta do Senhor. E por ela ter ajudado Eliseu, por ela ter abençoado Eliseu, Eliseu observou que ela não tinha filho. Então o Espírito Santo de Deus veio sobre Eliseu, que Eliseu era profeta. Tudo que Eliseu profetizava acontecia. Então no versículo 16 ele diz assim: e chamou Eliseu a mulher e pôs-se à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui 1 ano, você terá um filho nos seus braços. E a mulher engravidou, e no ano seguinte, no tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. Olha que maravilha. Deus sempre recompensando. Sempre recompensando. Então Deus viu que aquela mulher foi tão bondosa, foi tão cuidadosa com o profeta, que o profeta ia e voltava no seu caminho, Ele ia para Samaria e voltava para Jerusalém. Então, essa mulher foi tocada por Deus para ajudar. Mas o propósito de Deus, olha só o propósito de Deus. Então, Deus tocou no coração dessa mulher para ela ajudar o profeta Eliseu, para daí ela ter uma das maiores riquezas que nós temos na vida, que são os nossos filhos. E ela pôde abraçar o seu filho, Porque diz a Bíblia que o marido dela já era um homem avançado em idade, então já tinha passado a época de ter filho. Mas o nosso Deus é poderoso, que fez com que essa mulher engravidasse e ela tivesse um filho. E o Senhor, Ele está nos convidando nesse dia para nós sermos mais generosos, para nós estendermos mais as mãos para os necessitados, que nós possamos olhar a necessidade, ver realmente a necessidade, se realmente aquilo ali é necessidade, se a pessoa trabalha e não consegue produzir, ou se a pessoa é doente, que nós possamos olhar para a necessidade e que nós possamos ajudar também. No livro de Atos, o capítulo 2 e o versículo 45,
Diz assim a Bíblia: e vendiu suas propriedades e bens e repartiu com todos segundo a necessidade que havia. Esse versículo aqui está falando da igreja primitiva. Quando a igreja começou a surgir, que Jesus ressuscitou e que começou a pregar-se o evangelho por todas as localidades, esse povo aqui, então, eles foram transformados de tal forma, o amor deles foi tão vinculado no coração deles, que eles vendiam as propriedades, vendiam os bens e repartiam com todos segundo a necessidade que havia. Então eles observavam para ver onde que tinha necessidade. Então quem tinha propriedade vendia propriedade, quem tinha bem vendia bem, e eles ajudavam os pobres. E o Senhor, ele nos convida, ele quer que nós estendemos as mãos, que nós olhamos para a necessidade. Nós sabemos que a necessidade é grande, mas nós precisamos ver realmente se essa pessoa é necessidade ou se ela não tem porque ela não quer. Então nós precisamos observar isso. Mas talvez você está dizendo assim: não, mas essa mulher sunamita, ela era rica, então ela podia dar. Esse povo aí da igreja primitiva, eles eram bem de vida, eles podiam vender propriedade. Quem é que tem propriedade hoje para vender, né? Quem é que tem bens hoje para vender, para dar para os necessitados? Mas olha só, no livro de Coríntios, o 2 Coríntios, o capítulo 8 e o versículo 1 e 2, olha o que o apóstolo Paulo deixou escrito, um ensinamento de grande valia para nós. Ele diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, houve abundância de alegria do seu gozo, e com profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade, porque segundo o seu poder, acima de tudo, puderam ajudar voluntariamente. Então essa igreja da Macedônia era uma igreja muito pobre. E quando o apóstolo Paulo passou pela região, fazendo a coleta para uma outra igreja que era mais pobre ainda, ele não pediu ajuda para as igrejas da Macedônia, porque ele achou que a igreja da Macedônia era muito pobre e ela não precisava ajudar, mas eles reclamaram. Eles reclamaram que eles também queriam ajudar. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse que no meio da mais severa tribulação, na abundância da alegria do seu gozo e na profunda pobreza, abundou neles a riqueza da sua generosidade. E eles puderam contribuir com grande alegria voluntariamente. Então, quer dizer que o apóstolo Paulo não pediu, mas eles voluntariamente estenderam a mão para a necessidade de uma outra igreja, de um outro povo que tinha também necessidade. E quem é que nunca viu, né? Nunca ouviu a palavra da viúva pobre, né? Que se encontra em Lucas, capítulo 21, versículo 2 e 3. Que diz assim: e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse Jesus: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva. Então nós vemos que essa viúva, além dela ser viúva, que era uma dificuldade muito grande na época de Cristo, na época dos apóstolos, a viuvez era uma coisa muito dura, a mulher ficava desamparada, mas mesmo assim ela não deixou de ajudar. Mesmo assim, a única coisa que ela tinha, ela deu de oferta para a casa do Senhor. Então, como eu já disse, o Senhor está convidando a nós estendermos a mão para os necessitados, olhar, ver se aquela pessoa necessitada, de repente uma pessoa que está doente, que não pode trabalhar, que precisa de ajuda, ou até mesmo uma pessoa que está trabalhando, mas ela consome metade do seu salário em remédios. Nós precisamos ajudar. E essa ajuda que o Senhor está falando hoje aqui, nós podemos ajudar de várias formas, mas a ajuda que o Senhor está falando hoje aqui é financeiro. Porque, como eu falei, falar em financeiro, todo mundo se esconde, ninguém quer colocar a mão. Todo mundo quer levar 1 quilinho de arroz, mas passar a mão uns R$100 e dar, ninguém quer. Então essa também não é uma boa generosidade. Então que nós possamos aprender com o que nós lemos hoje, tanto com a sunamita, tanto com o povo da igreja primitiva, tanto com o povo da igreja da Macedônia e tanto como a viúva pobre. Que nós possamos ajudar a tempo e a fora de tempo, porque ninguém é tão rico que não precisa, e ninguém é tão pobre que não pode ajudar. E o Senhor hoje, Ele está convidando a você estender a mão ao necessitado.
De repente alguém que está passando necessidade, alguém que não consegue vencer na vida. Mas por quê? Porque tem alguma dificuldade, não por causa de outra coisa. E que nós possamos ter a sabedoria do Espírito Santo para ajudar. Essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia. Que você seja um coração voluntário, dependente se você tenha ou se você não tenha. Que essa é a vontade do Senhor. E eu quero orar por você. Amado Deus e eterno Pai, no nome santo de Jesus, mais uma vez, Senhor, estou na Tua presença para ministrar a Tua palavra. Hoje nós estamos falando de generosidade, nós estamos falando, Senhor, da parte financeira. E quando se fala em financeiro, todo mundo se recolhe. Mas que nós possamos, Senhor, estender a nossa mão e ajudar o necessitado. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, toma o meu coração, toma a minha vida e toma a vida desse ouvinte, Senhor. E que ele possa abençoar, e que ele possa ser generoso, que ele possa dar sem querer nada em troca. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu és bondoso, que Tu não deves nada para ninguém, que tudo aquilo que nós fizermos, Senhor, Tu sempre nos recompensará. Tu recompensará com saúde, com alegria, com bonança, com alegria, com ânimo, com felicidade. Tudo, Senhor, Tu tens colocado nas nossas vidas, Pai. Pai, no nome santo de Jesus, eu quero Te agradecer por essa oportunidade e abençoar esta vida, Pai, que ele seja uma pessoa generosa, independente da situação financeira dele, Pai, que ele possa estender a mão para uma pessoa necessitada. É o que eu Te peço, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém.